Capítulo 17. Mam Jasini QI, QE, QS. Você é corpo, alma e espírito. Você vai entender o que esses termos realmente significam. E ainda vou te contar alguns segredos para você conquistar a tão sonhada inteligência emocional e elevar a sua inteligência espiritual. O quociente de inteligência, conhecido como QI, é a medida que indica o nível e a capacidade individual de manipulação das formas, números, fatos e palavras. Para ilustrar melhor, pense que o seu cérebro é um computador e quanto maior a capacidade de processamento, melhor. Essa expressão ficou muito popular através dos testes psicológicos, os testes de inteligência, aplicados em adultos, conhecido como teste de QI, ou seja, quanto mais rápido a capacidade de assimilar a compreensão da informação, maior será a sua inteligência intelectual. O nível de QI e QE são variáveis em cada pessoa, e é possível que uma pessoa tenha um alto nível de QI e tenha um menor nível de QE, assim como o inverso também pode ser verdadeiro. O quociente emocional, também chamado de QE, fala da capacidade que a pessoa tem em reconhecer e governar as emoções em si e nos outros. Isso vai demonstrar como você responde, reage às crises pessoais e lida com as pressões do meio. Uma pessoa com um bom nível de QE pode reconhecer, controlar e expressar as próprias emoções, bem como perceber e avaliar as emoções de outras pessoas. Isso inclui fatores como automotivação, persistência, controle dos impulsos, controle do humor, empatia e esperança. Segundo Goleman, o cérebro emocional responde aos acontecimentos de forma mais rápida do que o cérebro pensante. Você sabe me dizer a diferença entre o responder e o reagir? No ato reagir, QE, o processo é automático, instantâneo, e é acionado um gatilho emocional, onde de forma inconsciente expressa involuntariamente as suas emoções. Já o responder, QI, é um processo consciente de perceber como você se sente, e depois, com base nesse entendimento, decide qual a postura que irá adotar. Portanto, você não tem experimentado a novidade de vida que tanto almeja porque tem acumulado muitas imagens negativas que gera de maneira inconsciente pensamentos e interpretações que parecem verdadeiro, mas que na verdade eu chamo de filtro, lente bloqueadora ou crença limitante. Você acredita que essas crenças limitantes têm te impedido de desenvolver a inteligência espiritual, QS? Para que você destrave o QS, vou te explicar um pouco melhor o que é crença limitante. As crenças limitantes são como ímãs. Você acredita em algo e isso logo se torna real, mesmo que não seja. Por exemplo, se você acredita que a vida é difícil, de fato, ela se tornará difícil. Se acredita que não consegue, você não conseguirá, e assim por diante. Desde os primeiros anos de vida, somos influenciados, de maneira positiva e negativa, por tudo à nossa volta. Deste modo, vamos formando nossos modelos mentais e percepções do mundo, que na maioria das vezes não correspondem à realidade. Essas experiências são determinantes para a formação da criança, da visão que ela terá de si mesma e do mundo quando se tornar adulta. Ao longo da sua caminhada, quantas vezes você não questionou e acreditou em tudo o que foi imposto para você? E é por conta desse comportamento inocente que passou despercebido o impacto negativo de todas essas situações. Até quando você será escravo de seus pensamentos, NQI, de seus sentimentos e de suas emoções, QQC? Esses bloqueios são o que tem limitado o seu mapa de mundo. Por isso, identificar essas crenças que a vida te proporcionou é um passo importante para poder escolher as armas corretas e lutar contra elas. Para identificar uma crença limitante, você precisa saber quais são os seus bloqueios emocionais, seus medos
suas dúvidas e fraquezas. Entender o porquê você não consegue chegar aos seus objetivos e fazer uma lista dos pensamentos que surgirem, como os exemplos dos quais falamos acima. Encontrar como essa crença passou a fazer parte da sua vida e como ela se instalou. Descobrir quando foi a primeira vez que esse bloqueio se manifestou. Lembrar de como você usa essa emoção para apoiar seus sentimentos. Para finalizar, é hora de quebrar as barreiras construídas com essas crenças e limpar o caminho, abrir espaço para novas perspectivas e modos diferentes de curtir a vida. Para cada crença limitante, execute 2 tarefas que as invalidem. Desafie-se em realizar coisas que nunca teve coragem de fazer. Por exemplo, se a sua crença é sobre autoimagem, sugiro que você faça um vídeo ou uma live no Instagram ainda hoje. Nestas centenas de métodos IPs que já apliquei, observei que os bloqueios são gerados principalmente por pais, mães e professores, dados aos graus de autoridade. Portanto, os mais de 40 anos de estudos das inteligências múltiplas em Harvard, por Howard Gardner, observou que o maior erro do sistema é tratar as pessoas de forma generalista, sendo nivelados por baixo e por suas competências, causando bloqueios que os impedem de romper e atingir níveis mais altos no QI, QE e principalmente no QS. Howard provou que pessoas possuem diferentes tipos de mentes e, portanto, aprendem, executam e entendem de maneiras diferentes. O chamado perfil das inteligências são combinadas para realizar tarefas, resolver problemas e compreender a experiência da vida em sociedade. De acordo com estes estudos, todos somos capazes de conhecer o mundo através da linguagem, análise lógico-matemática, representação espacial, pensamento musical, intrapessoal, naturalista, existencial, uso do corpo para resolver problemas ou criar coisas. Entender as pessoas e suas diferenças é o ponto forte dessas inteligências, não podendo ser analisadas somente no seu conhecimento de matemática ou gramática. Gardner diz que essas diferenças desafiam o sistema educacional da atualidade, pois pretende que todos possam aprender com os mesmos materiais, da mesma forma, e que uma maneira universal não é suficiente para testar a aprendizagem dos alunos. De fato, como atualmente constituído, nosso sistema educacional está inclinado somente para o aprendizado da linguagem e um pouco de ensino lógico. Da mesma maneira, nossa inteligência espiritual, QS, tem sido bloqueada pelos religiosos e seu sistema. Precisamos entender de uma vez por todas que Deus nos fez únicos com identidade e propósito. Que você não seja mais um alienado vivendo debaixo das imposições de pessoas emocionalmente bloqueadas. Quero muito que você tenha a compreensão do QS, pois a inteligência espiritual vai expandir o seu horizonte cerebral, te fará mais criativo e vai te impulsionar a encontrar um significado relevante para a sua vida. Essa mudança de mentalidade irá transformar a sua maneira de agir, pensar, e será determinante para o seu amadurecimento emocional. A inteligência espiritual, QS, de todas as inteligências, é a inteligência do caminho. É o QS que dá a direção de todas as esferas. O QS está ligado à inteligência existencial, sendo ela o canal de sabedoria no qual qualquer pessoa livre pode ter acesso a pensamentos apurados e ideias inovadoras, fazendo o alinhamento das 3 esferas existenciais: corpo, alma e espírito. Esta inteligência espiritual não tem nada a ver com religião, e sim com um propósito que determina um sentido para a sua vida. Neurobiologistas descobriram um ponto localizado nos lóbulos temporais do cérebro, chamado de ponto divino ou ponto de Deus,
E alguns físicos afirmam que pessoas que têm o QS desenvolvido são capazes de dar melhores direcionamento para a sua vida. Depois de conseguir te levar a entender a importância de ser livre e atingir níveis mais altos no QI, QE e QS, mesmo não querendo me engrandecer, tenho que compartilhar com você que já estive pessoalmente com Goleman, o precursor da inteligência emocional, o cara mais famoso nesse assunto, outro PhD formado em Harvard, e o conselho que ele deu para minha equipe em um almoço foi: haja rapidamente sobre suas emoções. A inteligência emocional aflora o potencial de domínio das habilidades aprendidas e proporciona a autoconsciência e gerenciamento de emoções. Portanto, independente de você ter tido problemas na sua infância, família, educação e na sua vida amorosa, há sempre um novo dia e um novo amanhecer para você viver uma nova história. Que a partir deste capítulo, você esteja com as 3 esferas alinhadas para poder desfrutar e se desenvolver de forma plena, vivendo a prosperidade de forma natural. Quem tem baixo índice de inteligência emocional demora a aprender, fica arrumando desculpa para tudo e quer brigar. Quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido seu índice de inteligência emocional irá aumentar. Esteja aberto para aprender. Quando você se desespera por um telefonema ou um programa de TV, isso demonstra que você ainda tem uma inteligência emocional muito baixa e precisa criar mecanismos para aumentar o seu foco. Quando alguém falar algo, ao invés de julgar a fala desta pessoa ou ficar com algum sentimento de dúvida, faça uma pergunta. Se você respondeu tristeza, indignação, raiva ou qualquer outro sentimento, você não passou no teste. Era para ter feito uma pergunta. Então, mais um motivo para você continuar lendo esse livro e tirar o cérebro do automático, do ritmo hipnótico e voltar ao exercício anterior e formular a sua resposta. Ou melhor, a sua pergunta. Agora eu vou falar uma coisa que é real sobre você. Todo mundo descobriu que você é burro. Que horrível isso, não é? Para sair dessa pressão, a primeira dica que eu te dou é: faça perguntas. Por exemplo, o que é ser burro para você? Qual é o seu referencial de burrice? E de 0 a 10, qual o seu grau de burrice comparado com aquilo que você está atribuindo nessa fala? Só conseguimos ressignificar os momentos difíceis quando dentro de nós existe o desejo legítimo de ser feliz, pois a escolha é sempre nossa.